O Zé Roberto fez o gol para o Atlético. O Matheus Peixoto empatou de pênalti para o Juventude. Tim, foi um resultado justo esse empate? Bessa, dolorido, doído, mas justo. O Atlético teve a chance de matar a partida. E no futebol, realmente, não tem dó. O futebol não dá brecha para esses erros. E no futebol também o jogador vai de herói a vilão muito rápido. Zé Roberto teve a grande oportunidade de matar o jogo, foi displicente na finalização dele ali. O Atlético estava se defendendo muito bem. Aí no lance de infelicidade, mérito também do jogador do Juventude, fez uma linda jogada pela ponta direita ali. Ela pega na mão do Baralhas, não tem como nem contestar a marcação do pênalti. Foi muito bem o Wagner do Nascimento. E aí o Juventude foi eficiente. Então, sim, foi eficiente o Juventude, não criou tantas oportunidades, o Atlético vinha se defendendo bem, mas diante dessa situação do erro do Zé Roberto, o resultado passa a ser justo, porque o Juventude não tem nada a ver com isso. Mas a gente não tem como deixar escapar isso aí, porque o Atlético perde 2 pontos pra mim. E eu quero saber de você também, Evandro Gomes. Foi um resultado justo esse 1-1 com direito a empate no minuto final? Ele é doído, mas futebol, a justiça se faz com a bola na rede. Né? Enquanto tem bola rolando, você vai falar no último minuto do jogo. Mas enquanto o árbitro não dá o jogo por acabado, tá valendo tudo. Foi o pênalti mesmo, talvez uma infelicidade do Baralhas, que tinha acabado de entrar, supostamente para segurar o resultado. Ele abre o braço numa bola dentro da área, depois que o jogador do Atlético levou um corte, né? E ali não tinha perdão. Tanto que o árbitro nem precisou consultar a VAR, estava muito em cima do lance. Marcou, foi a bola do Juventude, mas pelo que produziu Juventude também, eu acho que acabou ficando justo. Aí agora vem aquela pergunta em cima do Zé Roberto. Ele termina como grande homem da partida, entrar para resolver, marcou um belo gol, ou ele termina sendo lembrado pelo gol que ele perdeu, ele e o goleiro, que eu estou em cima do goleiro, exatamente em cima do goleiro. Quem é o pior? O Zé, que perdeu o segundo para matar o jogo, ou Gabriel Baralhas, que não teve o cuidado de colar os braços no corpo na hora que ele se jogou na bola? A pergunta que fica no ar a partir aí do comentário e da opinião do Evandro Gomes. O Atlético estava chegando naquele momento na 7ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nesse instante está em 9º com 15 pontos conquistados. Empate com o Juventude, 1-1 em Caxias do Sul, 1-1 em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Quem foi o melhor em campo, na sua opinião, Tim? Dessa, nenhum grande destaque, né? O Zé Roberto teve tudo para sair como o melhor em campo, mas não tem como votar nele porque ele foi decisivo para mim, para a questão desse empate da equipe do Juventude. Não teve nenhum grande destaque não, Massad. Para mim ali, o William Maranhão fez uma boa partida no sistema defensivo, o Marlon foi poucas vezes ao ataque hoje. Ali acho que a gente pode escolher. Eu vou ficar com o William Maranhão. Mas assim, ninguém se destacou muito não. O Atlético fez um jogo bastante regular na parte defensiva. E para você, Evandro, quem se salvou, quem foi o melhor em campo? Perfeitamente em sintonia com o maestro Carlos Eduardo. Os 2 melhores jogadores do time do Atlético, o William Maranhão e o Marlon Freitas. Com destaque, esse Maranhão está jogando muito, há muito tempo. Então eu fico com ele também, o William Maranhão do Atlético. O Conrado Santos está nesse momento interagindo aqui no Sistema Sagres e dizendo que o Matheus Peixoto, para ele, foi o melhor jogador em campo. Obrigado pela sua opinião. Grande abraço, Conrado. A Laísa Maria está perguntando o placar final 1-1, com direito a gol no último minuto em cobrança de pênalti do Juventude. E aí eu quero saber de vocês, Evandro e Tim, por que o Atlético tem perdido tantos pontos preciosos, pontos importantes para equipes que não são grandes, são equipes intermediárias do futebol brasileiro. Nessa semana, o Atlético já havia empatado em casa com o Sport e agora empata com o Juventude fora de casa, hein, Tim? O Atlético, para mim, ele sofre muitas dificuldades, principalmente quando joga no Antônio Scioli, quanto a essas equipes, como você disse aí, no Campeonato Brasileiro, equipes intermediárias, vamos dizer assim, principalmente quando essas equipes vêm muito fechadas, como fez o Sport na última rodada. Então o Atlético tem dificuldade nessa questão de propor o jogo, de ter essa intensidade, de jogar mais
pressionando a equipe do adversário. Hoje, para mim, foi uma fatalidade. Foi um lance realmente que foi decisivo ali. Foram 2 lances, na verdade, decisivos, né? O gol que o Zé Roberto acaba perdendo e o lance do pênalti ali, meio bobo da equipe do Atlético no último minuto. Então o Atlético, ele tem essa dificuldade. O Barroca, ele precisa conseguir fazer contra essas equipes intermediárias o que ele faz muitas vezes contra equipes grandes. Se bem que equipes maiores vêm e propõem o jogo, então o Atlético gosta de jogar muito nessa questão de ser reativo ali, dos contra-ataques. Agora, o Atlético precisa melhorar essa questão de propor o jogo. Quando ele é o favorito, quando ele precisa vencer, ele tem que ser mais eficiente, principalmente ali em criação e finalização. Evandro, por que o Atlético, Evandro, na sua opinião, tem perdido tantos pontos para equipes consideradas intermediárias? Cito aqui nessa semana, Sport e Juventude. Eu acho que o Atlético, eu tinha alertado aqui antes, que o Atlético joga melhor contra as chamadas grandes equipes do futebol brasileiro. Tanto que consegue resultados surpreendentes quando você menos espera. Mas é capaz de tropeçar em cima de um Sport, em cima de um Bragantino. Bragantino, tudo bem, está bem no campeonato. E eu tinha alertado antes, quando esse tipo de jogo, o Atlético normalmente encontra dificuldades. Além do que, o Atlético, além de ter bons atacantes, nenhum joga um grande campeonato. São o quê? Quantos jogos do time do Atlético até agora? Só 9 gols marcados. Só 9 gols marcados. Então, o Atlético tem 10 jogos. Não, menos de um por jogo. Isso é ruim. E a defesa já levou 9 também. Quer dizer, está zerado no saldo. Por isso é que perde a posição para o Santos. Então, o ataque do Atlético precisa melhorar rendimento, porque tem até jogadores interessantes que não estão jogando bem. O perfil Canal Mermin tá falando aqui, mas o Atlético também é intermediário. Sim, o Atlético é intermediário, mas ele tem conseguido pontos contra equipes grandes. Venceu, por exemplo, o Corinthians fora de casa, venceu o São Paulo fora de casa, ou melhor, venceu o São Paulo em casa, venceu o Fluminense em casa. Por isso da pergunta... E venceu o Grêmio fora de casa, né? Sim, venceu o Grêmio também. Por isso da pergunta a respeito de tirar dos grandes e perder para os pequenos e intermediários. Por fim, o Evandro Gomes agora há pouco perguntava, o Zé Roberto nesta partida ficará lembrado como? Como o herói que quebrou a sequência, quebrou o jejum sem gols, ou aquele vilão que poderia ter dado a vitória para o Atlético? Você sugeriu o tema e eu começo com você a pergunta, Evandro. Bom, eu acho que ele fica no meio termo. Ele fez o mais difícil, o gol. Né? Poderia ter definido, poderia. Tentou aquela cavadinha na cara do goleiro. E ali a bola não pegou a força. Se ele olha, toca uma bola rasteira no canto, sei que para gente que está falando é muito fácil. Para quem está lá dentro é um pouco mais complicado. Ainda mais que o Zé pensou o seguinte, poxa, cheguei 10 jogos sem marcar, marquei um outro. Se eu marco o segundo agora, como diria aquele locutor, eu se consagro. Aí eu vou para a galera, disparado o melhor jogador da partida. E pesou essa situação para ele. O toque foi mal dado, goleiro saindo, ele dá o tapinha por cima, é evidente que a bola não ganharia força para chegar até a rede. Mas eu acho que nenhuma coisa nem outra, não é? Vai ficar pela metade. Ele fez o que os outros não fizeram, o gol. E perdeu o que os outros também não perderam, que foi o gol, ele e o goleiro. Ainda sobre o Zé Roberto, tenho 2 opiniões aqui através das plataformas digitais da Sagres. O Lucas Barcelos, apesar de ter enfeitado na hora de decidir, o Zé Roberto merece ser titular no lugar do Lucão. Falando nisso, cadê o Fernandão, ex-Goiás? Ele entraria igual uma luva nesse time do Atlético, é a opinião aqui do Lucas Barcelos. E o Luiz Dias tá falando, só falta vocês culparem o Barroca. Eu, se sou o Adson Batista, chamaria o Zé Roberto e acertaria a rescisão de contrato dele. Pra fechar sobre o Zé Roberto, Tim, ele vai ficar lembrado desta partida como aquele que quebrou o jejum, que fez o gol do empate, ou o jogador que perdeu a chance de dar a vitória para o Atlético, Tim? Bessa, a gente tem que ficar no meio termo. Pra mim, o Zé Roberto entrou bem na partida, fez o gol, teve uma movimentação melhor, teve essa grande oportunidade. Aí, pra mim, ele pecou na finalização. Ele foi displicente ali na finalização. Quis fazer aquela cavadinha, fazer um gol bonito ali. Mas, se não fosse ele também, o Atlético poderia ter perdido.
Então, assim, a gente tem que ficar no meio termo, tem que enaltecer porque ele teve uma boa movimentação, fez o gol, mas ao mesmo tempo a gente tem que criticá-lo pela finalização, da maneira que ele finalizou ali, com muita displicência realmente. Então, é aquilo que a gente falou, futebol é um mundo onde você vai de herói a vilão muito rápido, mas pelo menos hoje, pra mim, eu ficaria aí no meio termo aí com o Zé Roberto também, porque ele foi importante por ter feito o gol, mas também foi decisivo ali a questão do empate, aquele erro dele ali, ele poderia matar o gol. Agora, o importante, assim, o que a gente tem que ressaltar, ele perdeu uma baita de uma oportunidade de sair, de ser lembrado realmente como o grande jogador da partida, o jogador que saiu do banco e fez uma grande diferença. Então, sim, por imperícia dele ali, por falta por indisciplina, por ter sido ali deficiente ali na hora de fazer realmente o segundo gol ali, deficiência dele, realmente ele sai criticado por muitos. Mas pra mim eu vou ficar no meio termo também. O Atlético volta a campo pelo Campeonato Brasileiro domingo, 16h contra o líder Palmeiras, jogo que vai acontecer no estádio Antônio Ascioli.